Prontinho. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Vou ler o capítulo 17 do Bhagavad Gita, As Divisões da Fé. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 7. Mesmo o alimento preferido de cada um dos três espécies, conforme os três modos da natureza material, o mesmo se aplica aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Agora ouça enquanto falo sobre as distinções que existem entre eles. Verso 8. Os alimentos apreciados por aqueles que estão no modo da bondade aumentam a duração da vida, purificam a existência e dão força, saúde, felicidade e satisfação. Estes alimentos são suculentos, gordurosos, saudáveis e agradáveis ao coração. Repetindo, verso 7. Mesmo o alimento preferido de cada um é de três espécies, conforme os três modos da natureza material. O mesmo se aplica aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Agora ouça enquanto falo sobre as distinções que existem entre eles. Verso 8. Os alimentos apreciados por aqueles que estão no modo da bondade aumentam a duração da vida, purificam a existência e dão força, saúde, felicidade e satisfação. Estes alimentos são suculentos, gordurosos, saudáveis e agradáveis ao coração. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna. Gratidão, Vera. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Yananjala Shalakaya Chakshurumilitam Tashmahi Shri Guru. Bom, aqui Krishna volta, né, no ponto dos três modos da natureza material, e aqui, só um adendo, nesse ponto que ele fala, os alimentos são suculentos, gordurosos, ele está se referindo ao ghee, tá? Que é um alimento é gorduroso, porém faz bem, né, para a saúde, uma gordura boa. Então, eu queria trazer o enfoque, né, dessa contextualização de forma mais ampla, não só para o lado, né, da alimentação, mas vamos olhar assim de forma mais ampla os três modos da natureza material e como a gente se relaciona com eles, né? Como a gente se nutre de cada modo. Então, eu acho que eu gosto muito de analogias e para mim faz muito sentido às vezes trazer algumas analogias assim, como mitologias, né? Então, eu pensei no conto, numa fábula que eu acho que todo mundo conhece, que é a fábula dos três porquinhos, né? Então, tem esse primeiro porquinho, que ele é meio preguiçoso, ele não gosta muito de trabalhar, então ele constrói a casa dele de uma forma simples, e aí quando o lobo vem e sopra, a casa se desfaz e ele fica desabrigado, e ele logo parte para a casa do segundo porquinho, que também construiu com materiais um pouquinho melhores, mas menos resistentes também, e que não suportam a pressão, né, quando o lobo sopra, a casa se desfaz e ele fica desabrigado também. E aí eles correm para a terceira casa, que era do terceiro porquinho, que ele era mais disciplinado, mais, né, resiliente, então ele construiu a casa de uma forma sólida e os três conseguem se abrigar nessa casa e se proteger, né, quando o lobo sopra, a casa ela resiste, né, à pressão. E então a gente pode colocar isso como o lobo como sendo karma, né? Então a gente está aqui
nessa existência, e a gente está recebendo a cada momento os pacotes kármicos, né? E o karma, ele pode ser de natureza boa, então a gente recebe aí um pacote que traz felicidade, mas muitas vezes a gente recebe pacotes desagradáveis, né? Desagradáveis, de sofrimento e impactos muito profundos. E se a gente não está abrigado nessa estrutura que a gente constrói todos os dias, né? Nessa estrutura sólida que é o sadhana, são os conhecimentos, né? Cada dia a gente põe um tijolinho ali no nosso templo. Quando vier esse impacto, a gente não vai estar bem estruturado, a gente não vai, às vezes a gente vai sucumbir, né? Se a mente não estiver muito forte, se a mente não estiver muito disciplinada, muito ancorada nesses modos da bondade, vai ser essa onda que vai vir e vai levar a gente, né? Então, o momento, o Krishna aqui convida a todo momento, né? Não só nesse verso, mas a todo momento, para a gente se ancorar nesses modos da natureza material que trazem equilíbrio, que trazem sustentação interna, que trazem força para a alma, né? Espiritual. Lembrando que nada que nós somos, né? Nós não somos o corpo, nossa natureza é divina, espiritual. Então, nada nesse mundo que não for espiritual vai nos dar essa felicidade duradoura. Então, a natureza dos nossos desejos, voltados para a matéria, voltados para os dois primeiros modos, ela não nos traz felicidade duradoura, né? Então, a gente está sempre querendo, vou até trazer um conceito da astrologia, que é um lugar, né, um ponto que chama Rahu, que é um conceito hedonista, onde nós temos esse ponto em alguma das casas do nosso mapa, e esse conceito é um conceito onde nós nunca estamos satisfeitos com aquele determinado assunto. Então, o arquétipo de Rahu é uma cabeça sem corpo. Então, ele se alimenta, só que ele nunca está satisfeito, porque ele não tem estômago. Isso é a natureza dos nossos desejos materiais. Tipo, a gente vai estar sempre se alimentando e nunca a gente vai estar satisfeito. Então, a gente deve prestar atenção e nesses modos de tudo, em todos os aspectos que estão na natureza, no modo da bondade, porque se a gente constrói o nosso templo firmado nesses modos, se a gente põe foco, né, nesse modo, a gente vai estar construindo uma base sólida, onde a gente vai estar firme, né? E essa base sólida, com o tempo, vai trazer muita felicidade e muita paz. Não é fácil, como eu digo, o porquinho que não quis, né, construir ali uma casa sólida. Por quê? Porque dá trabalho, né? Às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, tem que acordar cedo, tem que se dedicar aos estudos, e às vezes a gente quer, né, fast food, tipo, igual ele fala, né, comida boa é a comida do modo da bondade, mas não é aquela comida fast food que você pega e come e se, sabe, gordurosa, mas de modo negativo, e traz aquela felicidade instantânea, e depois você já está querendo comer mais. Então, não é isso. É uma comida disciplinada, você vai cozinhar seus alimentos, você não vai desembalar, você vai, né, ter mais cuidado. Então, quer dizer que você vai ter mais atenção ali e talvez vai despender mais tempo para aquilo. Só que, ao mesmo tempo, isso vai trazer para você, ao longo do tempo, assim, você vai colher os frutos para a alma, né? E esses frutos são duradouros e são os frutos que valem a pena. Quando vier desde a nossa alimentação até como a gente cuida do nosso corpo, né? Como os Vedas, eles dão todas as instruções para todas as áreas da nossa vida. Então, desde a alimentação, como o sadhana, quando a gente cuida da alma,
da mente, dos sentimentos. Então, cuidar no modo da bondade de todos esses aspectos e todas as nossas dimensões, as dimensões do nosso ser. Então, a gente pode pensar que sempre o foco no modo da bondade, de forma rinsa, equilibrada, para a longo prazo, a curto também, mas a longo prazo, nós estarmos, assim, de maneira digna e muito conectadas com o Supremo e muito, de uma forma elegante, conseguir passar por essa vida com o coração ancorado nesses modos e de forma estar conectado à mente do Criador. Namastê, Hare Krishna, gratidão. Aqui.